no livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18. Eu quero ler com a igreja, do versículo 7 até o versículo 16. Primeira Reis, capítulo 18, versículos 7 até o 16. Amém? Então vamos ler assim. Eu quero fazer, porque é um texto longo, eu vou pedir ajuda dos irmãos. Eu vou ler o primeiro versículo, 7, né? Vou ler os ímpares e os irmãos lerão os pares. Mas eu quero que os irmãos leiam naquela versão ali, para a gente ler assim num único texto, tá bom? Então diz assim o texto bíblico: enquanto Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. E Obadias reconheceu e imediatamente se prostrou com o seu rosto rente à terra e indagou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Entretanto, Obadias lhe questionou: mas o que fiz de errado? Que pecado cometi para entregares teu servo nas mãos de Acabe, a fim de que ele me mate? Contudo, agora me ordenas para ir e entregar ao meu senhor a seguinte mensagem: Elias está aqui. Porventura não foi contado ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrou os profetas de Yahvé? Como escondi 100 profetas de Yahvé em grupos de 50 em 2 cavernas e os abasteci de comida e água? Então Elias assegurou-lhe: juro pelo nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que ainda hoje eu mesmo me apresentarei diante de Acabe. Até aí, irmãos, feche seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta aí, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, nós Te exaltamos e Te bendizemos, Pai, porque o nosso coração, Pai, se inclina na Tua presença
e se alegra, Pai querido, diante de Ti, Senhor. Não existia, ó Deus, não existe outro lugar, Pai, que nós gostaríamos de estar, senão, Senhor, na Tua presença, diante da Tua face, buscando-Te, ó Deus, em adoração, em celebração, ao Teu nome, Senhor, que é grande em toda a terra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na comunhão, Senhor, diante de Ti. Ó Deus, nós rogamos a Ti agora, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, nos dá, ó Deus, direção, entendimento e sabedoria dos céus, para compreendermos, ó Deus, aquilo que Tu queres falar aos nossos corações. Conforme disse o salmista, Pai, desvenda, Senhor, os nossos olhos, abre, Pai, os nossos entendimentos, alarga, ó Deus, os nossos sentidos, para que possamos enxergar as maravilhas da Tua palavra, para que possamos compreender, ó Deus, a Tua vontade, manifesta na Tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus. Fala, Pai querido, porque nós necessitamos ouvir a Tua voz. Oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E, ó Deus, na autoridade do Teu nome, eu repreendo todo espírito contrário à Tua palavra, todo pensamento contrário à Tua palavra, estão repreendidos, caia por terra em nome de Cristo Jesus. Todos que aqui estão são livres para ouvir, para entender e para obedecer e viver em conformidade com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, ninguém veio nesse mundo a passeio. Você e eu, nós temos propósitos a serem vividos diante de Deus na nossa existência, na nossa caminhada. Crescer, estudar, trabalhar, casar, necessariamente nessa ordem, irmãos. Crescer, estudar, trabalhar, casar. E são fases, são etapas da vida, mas não são o propósito da vida em si mesmo. Só conseguimos enxergar o propósito na nossa existência quando nós conseguimos enxergar a visão do reino de Deus. Deus, Ele estabeleceu o seu reino nesta terra, e como disse Cristo Jesus, o reino de Deus não é um reino material, mas ele foi estabelecido no coração do ser humano. E nós só vamos atingir aquilo que Deus, para o que Deus nos criou, quando nós tivermos esta visão de reino de Deus. E eu gostaria de, baseado nesse texto, discorrer com os irmãos nesta noite sobre o propósito, o meu propósito, o nosso propósito no reino de Deus. Existe um propósito para a minha vida, existe um propósito para a sua vida. E através desse texto, Obadias, um filho de Deus, um servo assim amado, ele nos dá assim uma direção, para que nós tenhamos esse entendimento. Deus nos criou com um propósito em seu reino. Cada característica que configura a sua personalidade, o seu caráter, são detalhes que Deus formou, que Deus criou. Imagina aí o seu jeito de reagir diante das situações, a sua calma ou de repente a sua impaciência, o seu imediatismo diante das circunstâncias. Você reage assim de estalo, ou talvez você, como eu, tenha assim o hábito de ficar protelando, procrastinando as coisas. Não, eu posso fazer isso aqui amanhã, então deixa para amanhã que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Talvez você seja assim organizado, talvez você seja desorganizado, como eu. Talvez você tenha habilidades no falar, talvez você seja uma pessoa que lida muito mais
lida muito melhor com as situações, calado diante das situações. Você talvez seja uma pessoa bem sensível, ou talvez não seja, não tenha sensibilidade nenhuma. Mas o que eu quero que você entenda é que qualquer que seja a sua característica, qualquer que seja a marca da sua personalidade, você faz parte dessa engrenagem que Deus chama de seu reino, e Ele quer usar você, Ele quer usar a mim, independente. Talvez você chegue como Jeremias e fala assim: olha, Senhor, eu sou apenas uma criança, mas é você nessa sua infantilidade santa que Ele quer usar. Talvez você chegue e fale assim como Isaías: Senhor, como o Senhor vai usar a mim? Eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu mesmo reconheço que eu também sou fruto desse povo, e eu tenho impuros lábios. E Deus vai falar assim: olha, vou tirar uma tenaz, uma brasa viva do altar, e vou tocar os teus lábios. Não importa, irmãos, você foi criado para fazer parte desse reino. Você pode dar um amém? Você é parte desse reino. Então, Ele criou você com características, com particularidades, que Ele tem total condições de te lapidar, de te aperfeiçoar, e você vai ser útil a Deus nesse reino. Irmãos, isso é muito importante, isso é muito lindo, porque eu e você, nós fomos criados com propósitos em Deus, e Deus, Ele tem algo para realizar nas nossas vidas, e muito mais do que nas nossas vidas, através das nossas vidas. Você pode dar um glória a Deus? É a você que Ele quer usar, é a mim. Então, muito importante nós compreendermos que Deus, Ele tem esse propósito de que você seja útil ao seu reino, que você seja um instrumento de Deus, que você seja um vaso de honra na casa dEle, no reino dEle. Como exemplo disso, a gente pode destacar homens e mulheres que foram assim maravilhosamente usados por Deus. Eu gosto muito de dizer da vida de Davi, que Davi foi útil à sua geração. Aí você fala assim: pastor, mas é muito fácil falar de Davi. Davi fez proezas, fez acontecimentos assim, matou os gigantes, era um guerreiro, destro na batalha, foi rei, foi um estadista, e a gente foi continuar ali falando do currículo do sujeito, mas eu gosto de falar também, por exemplo, de Obed-Edom. Talvez você nem conheça quem foi Obed-Edom, mas Obed-Edom foi aquele sujeito que, quando Davi estava para transportar a arca para a capital, ele não conseguiu, porque alguém tocou na arca. Esse alguém que tocou na arca foi fulminado. Davi ficou triste, porque o que ele estava querendo fazer ali diante de Deus era algo bom, levar a arca para o meio do povo, e alguém tocou na arca, e estava querendo fazer a coisa certa da maneira errada. Então existe uma forma, uma maneira, e Deus repara muito nisso. Existe sempre uma maneira certa de se fazer as coisas. Querem ver uma coisa? Quando Jesus ele está no seu ministério terreno, ele se coloca ali na frente do templo, e ele começa a reparar as pessoas que estavam depositando no gasofilácio, ali no momento de ofertório. E aí ele fala e repara como as pessoas estão depositando. E aí ele faz um comentário acerca de uma viúva. Ele fala assim: olha, esta viúva deu mais do que todos esses ofertantes, com 2 moedinhas assim bem simplórias, e a oferta da viúva tocou no coração do Senhor. Por quê? Todos os demais davam daquilo que estava lhe sobejando. Irmãos, e quem dá para Deus aquilo que lhe sobra, acaba deixando Deus de lado. Era mais ou menos isso que Deus estava falando para os seus discípulos, mas ele exalta aquela viúva,
que mesmo tirando do seu sustento, ela fazia questão de ofertar na casa de Deus. Então, a forma como nós fazemos a coisa é muito importante. Davi resolveu colocar a arca, mas ele não observou atentamente a forma. Quando ele tentou da segunda vez, ele foi lá e observou a forma. Mas ele só tentou a segunda vez quando ele recebeu uma notícia. A arca tinha ficado na casa de um geteu, provavelmente um natural de Gate. E esse geteu provavelmente era levita, para ter recebido a arca, e chegou a notícia até Davi: olha, a casa de Obed-edom, esse geteu, que era levita, começou a prosperar assim de uma forma maravilhosa. E Davi recebe aquela notícia e Obed-edom, ele vai até, manda até a casa de Obed-edom, e aí ele consegue, agora da forma correta, conforme existia orientação ali no texto bíblico, através de varais, argolas, né, com os sacerdotes, né, transportar a arca até a capital de Jerusalém. Então, existe uma forma correta de se fazer a coisa e Deus quer que nós façamos exatamente da forma correta. Então, seja Davi, que foi rei, que teve vários destaques, ou seja, Obed-edom, que você talvez nunca tenha ouvido falar no nome dele. Obed-edom veio a se tornar depois um porteiro. Ele pediu a Davi para que ele fizesse parte da organização do tabernáculo, ali do templo, e ele pediu, e ele se tornou, ele e a sua família de levitas, foram porteiros, porque ele queria estar perto da onde estava a presença do Senhor, tamanha a intimidade que Obed-edom. E Deus cumpriu o propósito que ele tinha para a vida de Obed-edom. Muito provavelmente Deus, né, usou ali a vida de Obed-edom para dizer para Davi: olha, faça a coisa da forma correta e vai dar certo, né? Eu vou te exaltar no meio do povo. Então, existe uma forma correta de nós cumprirmos aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. E Obadia nos dá essa dica aqui diante desta situação. Primeiro eu quero dizer para os irmãos que na Bíblia, no mínimo a gente consegue olhar mais um Obadias, que foi o escritor do livro dos profetas menores. Provavelmente os estudiosos não chegam a um consenso com relação a essa questão, mas provavelmente nós não estamos falando do mesmo Obadias. Esse Obadias aqui, ele era servo do rei Acabe. Acabe era rei do reino do norte, e o reino do norte, chamado Reino de Israel, para os irmãos terem assim um panorama, o primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo Davi, e o terceiro é Salomão. Depois de Salomão, o reino de Israel dividiu em reino do norte e reino do sul. O reino do sul era chamado de Judá e o reino do norte continuou recebendo o nome de Israel. E o reino do norte, ele se tornou um reino idólatra, um reino que apostatou da fé, ele se afastou da fé em Yahvé, em Jeová. Então, Elias, profeta de Deus, foi levantado no meio do povo de Israel, desse reino idólatra, para chamar a atenção não somente do povo, mas do próprio rei de Israel, apontando que eles precisavam voltar para os caminhos do Senhor. E nesse momento, nós estamos diante daquele momento que antecede ao momento em que Elias, o profeta, ele enfrenta os 450 profetas de Baal. Se você for dar sequência à leitura do texto, você vai ver que é nesse mesmo capítulo que ele, né, no versículo seguinte, ele encontra Acabe ali no versículo 17, e ele fala assim: olha, traz aí os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, e coloca aqui e vamos identificar quem é de fato o verdadeiro Deus. Então antecede a esse momento
que vai haver ali, que Deus vai mandar, através da oração de Elias, fogo dos céus, para provar que o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, era o verdadeiro Deus. Mas, diante dessa situação, Elias encontra Obadias. Ele encontra Obadias, diz o texto, e diz que o texto que Obadias estava a caminho. Por quê? Existia na terra de Israel, eles estavam passando por uma seca, cerca de 3 anos sem chover. Irmãos, eu não consigo imaginar o que é uma seca de 3 anos sem chover. Você consegue imaginar? 3 anos sem chuva. Aqui no nosso Rio de Janeiro, eu acho que se a gente ficar assim há uns 2 meses sem chuva, a gente já fica chorando, né? Porque sem chuva a coisa assim embrabece, fica de fato ruim, fica assim perigoso para que nós tenhamos assim alguma perspectiva. Israel já estava nesse momento há 3 anos sem chuva. E porque Elias havia profetizado, prevendo esta seca, Acabe havia procurado Elias por todos os lugares, não somente nas terras de Israel, mas nos países vizinhos a Israel, e conforme diz a narrativa do texto, cada rei da vizinhança que ele encontrava, ele fazia o sujeito jurar, dizendo que ele não estava lá, mas que esse rei tinha procurado diligentemente, que Elias não se encontrava nesta terra. Tamanho era a procura, que ele havia feito da pessoa do profeta Elias. Por quê? Porque ele acreditava que não estava chovendo, porque Elias havia assim determinado, mas era justamente ao contrário, não estava chovendo porque Deus estava respondendo à idolatria do povo. Beleza. Então, nós estamos num momento em que Deus manda Elias se apresentar a Acabe. E momentos antes, se você ler no texto, você vai ver que Acabe dividiu assim a terra de Israel, chamou Obadias. Quem era Obadias? Era o mordomo do rei. Ele chamou Obadias e falou assim: olha, Obadias, você vai pegar esse lado aqui da direita, eu vou pegar esse lado aqui da esquerda, nós vamos percorrer a terra para ver se existe ainda alguma fonte de água onde tem a erva verde para dar aos animais, para que eles não morram, para ver se a gente consegue salvar algum animal. Quando Obadias coloca o pé para fora ali do território, que ele começa a busca, quem é que encontra ele? O texto não diz que ele encontra Elias, mas diz que ele foi encontrado por Elias. Elias o encontrou, diz ali no versículo 7. Irmãos, ele tinha algo da parte de Deus, Elias, e Obadias fazia parte disso. Irmãos, você precisa entender que assim como aconteceu na vida de Obadias, é Deus sempre quem nos encontra para que nós façamos a vontade dele. Assim foi, por exemplo, na vida de Abraão. Não foi Abraão que estava procurando Deus, mas Abraão ouviu a voz de Deus e falou assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. E assim aconteceu também com Moisés. Moisés estava ali em mais um dia no seminário do pastor Jetro, seu sogro, 40 anos que ele passou naquele seminário, foi assim de dura aprendizagem, mas ele estava ali trabalhando, apacentando os rebanhos, e Deus, da sarça ardente, falou: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que tu estás é o quê? Terra santa. Então Deus, ele encontrou Moisés, e não foi diferente, por exemplo, com Gideão, que estava malhando trigo no lagar. Irmãos, lagar é lugar de socar, de prensar as uvas.
mas ele estava justamente disfarçando, porque o povo de Israel nessa época estava debaixo da perseguição dos midianitas, mas não adiantou ele disfarçar, porque Deus encontrou Gideão ali e falou assim: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão foi encontrado por Deus. E a gente poderia falar também de Davi, que estava ali no pasto, tomando conta das ovelhas de seu pai, e ele foi encontrado porque mandou Deus Samuel ali para ungí-lo como rei. Deus sempre está à procura dos seus, irmãos, sempre. É Ele sempre quem dá o primeiro passo para que você e eu, nós venhamos a cumprir aquilo que Ele tem como propósito para a nossa existência. É sempre Ele, sempre Ele. Deus é o maior interessado, irmãos, em que nós cumpramos o propósito para o qual nós fomos criados. Assim como aconteceu aqui no texto que nós acabamos de ler, com a vida de Obadias, a iniciativa é sempre dele. Ele que, através do profeta, encontrou ali o mordomo do rei, Obadias. E a igreja, irmãos, trazendo isso para a nossa realidade, é o lugar. A igreja é onde nós vamos sendo aperfeiçoados para servir a Deus. É no corpo de Cristo que nós vamos viver todos os propósitos que Ele tem para a nossa existência. É aqui, no meio dessa comunhão, que você e eu vamos receber de Deus esclarecimento, firmeza, solidez naquilo que Ele tem de chamado para a tua vida, para a minha vida. Você pode dizer um amém? Glórias a Deus. Então, Deus, Ele tem propósito para a nossa existência e o primeiro passo é sempre dele. Foi Ele quem encontrou Obadias. Irmãos, diante do esclarecimento daquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas, é natural, mas muito natural mesmo, que você e eu temamos. E a coisa deve funcionar assim. Você veja só o que aconteceu aqui com essa situação na vida de Obadias. Obadias, ele encontra Elias, ele não sabia se ele tinha ali uma manifestação de alegria ou de tristeza, porque ele sabia que qualquer contato com Elias ficaria ruim para ele diante da figura do seu Senhor, o rei de Israel. Então, muito temor Obadias teve diante daquela palavra: vai buscar, vai avisar ao teu Senhor que eu estou aqui. Irmãos, Obadias, ele tinha uma percepção muito interessante com quem ele estava, ou seja, ele tinha uma percepção interessante do mundo dos homens, ou seja, onde ele estava inserido, para quem ele estava trabalhando. Obadias tinha uma percepção muito assim profunda também das coisas do reino de Deus, porque ele argumenta com Elias dizendo o seguinte: olha, eu conheço para quem que eu estou trabalhando. Se eu chegar para ele falar que você está aqui, e quando ele chegar aqui e não te encontrar, o negócio vai dar ruim para o meu lado, vai acontecer, vai ter carne de profeta espalhada para tudo quanto é lado nessa terra de Israel. Então, ele sabia para quem ele estava trabalhando, e mais do que isso, irmãos, ele sabia o Deus a quem ele servia. Ele chega para Elias e fala assim: olha, vai que Deus, o Espírito de Deus te arrebata para algum lugar distante daqui. Ele sabia como Deus agia, ele sabia como é que Deus agia na vida do profeta, ele sabia, irmãos, ele tinha uma boa percepção das coisas. Talvez a boa percepção que você e eu, nós tenhamos daquilo que está à nossa volta, nos cause, assim como causou na vida de Obadias, um certo temor para atendermos ao chamado de Deus. Talvez nós estejamos assim na retranca: não, Senhor, eu sei que lidar com o ser humano é uma coisa pesada, me tira dessa, me inclui fora dessa, não quero não. Talvez você esteja se relutando
para algo que Deus queira que você faça no reino dele, e talvez você esteja na mesma condição que Obadias. Senhor, eu conheço o ser humano e eu conheço como é que o Senhor age, como é que eu vou ficar como é que eu vou atender esse chamado seu? Irmãos, o temor é algo natural do ser humano, é normal. Agora, eu e você, nós não podemos nos deixar, nos permitir sermos guiados pelo medo. Por quê? Você e eu, nós não fomos chamados para sermos homens e mulheres de medo. Deus nos chamou para sermos homens e mulheres a viver pela fé. Você pode dar um glória a Deus? Viver pela fé. Vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu tenho medo de pouca coisa, assim, temor de pouca coisa nessa existência. É claro, sou um ser humano, não sou assim nenhum Johnny Bravo, né, destemido, né, mas eu tenho alguns receios. Um deles é voar. Irmãos, eu prefiro não pensar. Por exemplo, tem um voo, se tiver um voo marcado aqui para da semana que vem, eu pouco vou pensar sobre esse voo. Eu vou começar a sofrer lá no aeroporto, quando tiver que pisar lá, e aí eu vou. Por quê? Mas, irmãos, eu encaro. Porque eu não posso recusar o convite que Deus me fez para viver pela fé. A minha vida está nas mãos dele. Eu não vou um dia antes, um dia depois daquilo que ele determinou. Davi falou assim: no teu livro estão escritos todos os meus dias. Então é nisso que eu preciso agarrar o meu coração. Se for da vontade dele que um dia aconteça, louvado seja Deus, porque eu sei que um dia eu estarei na glória com Paulo. Como Paulo disse, o morrer é Cristo, o viver, né, é ganho. Então, se eu estiver aqui nessa terra, nós vamos estar vivendo para quem? Para Ele. Se aprove Deus nos chamar, nós vamos estar diante dEle. Então, a nossa vida, o nosso viver é Cristo. Então, nessa fé, a gente precisa utilizar dessa fé para vencer os nossos medos. Então, ainda que eu reconheça, não deixo assim de reconhecer o meu receio, mas eu vou lá, encaro. Tem que viajar? Então vamos na fé, no Filho de Deus. Confesso aos irmãos que o último voo que eu fiz, eu devo ter orado aí mais de horas no voo, pedindo a Deus ali direção, sabedoria. É um momento bom, irmãos, que a gente se aproxima de Deus. Mas o melhor, confesso aos irmãos, que o melhor momento do voo é quando a gente pisa em terra firme, que a gente fala assim, glórias a Deus. Então, mas é um receio, e nós não podemos nos deixar guiar pelo medo. Deus não te chamou, irmãos, para viver pelo medo. Deus te chamou para viver de fé em fé, de glória em glória. E, irmãos, eu e você precisamos entender que o temor é algo normal. Obadias, por 2 vezes, nessa narrativa, ele demonstra que ele vivia não por medo, mas por fé. Na narrativa, ele fala do que ele fez aos profetas que eram procurados por Jezabel. E ele, mesmo diante de ser descoberto, mesmo diante de pagar com a sua própria vida, a possibilidade de pagar com a sua própria vida, ele acolheu os 100 profetas e os sustentou com pão e água, com comida e bebida. Irmãos, mais para frente, você vai ver Elias, o profeta, tendo uma crise quase que existencial diante de Deus. Elias pensava que estava sozinho diante de Deus. Mas quando Deus responde ao profeta, ele fala assim: Elias, eu reservei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Irmãos, desses 7.000 joelhos, 200 joelhos foi ali obra das mãos de Obadia, homem de Deus, fiel a Deus, naquilo que Deus queria dele, e ele obedeceu. Obedeceu para proteger os profetas,
e obedeceu nesta vez a qual ele precisava chamar o seu senhor, o rei de Israel, Acabe, para ter um encontro com o profeta. E ele obedeceu, mesmo com temor. Não, diante da tua palavra, lá vou eu, que seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Então, ele foi chamado, ele entendeu que o chamado que ele tinha era para viver pela fé. É natural que nós tenhamos medo? É natural, irmãos. Nós somos homens e mulheres, somos falhos, mas não permita que o medo vença. Permita que você seja transbordante de fé e que Deus use a sua vida como instrumento nas suas mãos. Obadias, diz o versículo 16, então foi Obadias. Apesar do seu temor, Obadias obedeceu. Irmãos, a obediência é um princípio de Gênesis a Apocalipse que nós observamos na palavra de Deus. A obediência é o princípio pelo qual Deus vai usar a você, usar a mim. A obediência é o princípio pelo qual Deus usou homens e mulheres para fazer diferença nessa terra. Diante do povo de Israel, Moisés é levantado por Deus para colocar diante do povo. Lá em Deuteronômio 28, ele fala assim, eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, escolhe, pois, a vida para que vocês vivam. Como? Observando os mandamentos de Deus. Então, andar em obediência é você observar aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. E como é, pastor, que eu sei a vontade de Deus? Observando segundo o quê? A sua bendita palavra. Essa palavra, irmãos, produz vida para mim, produz vida para você. Quando você e eu, nós estamos em obediência àquilo que Deus tem chamado para as nossas vidas, nós não temos noção do que Deus pode realizar através da sua obediência, através da minha obediência. Nós não temos noção. Por exemplo, Deus chamou Gideão. Gideão foi lá, libertou o povo, Deus libertou o povo através de Gideão. O texto bíblico vai dizer que Israel viveu 40 anos de paz. E pasmem vocês, dentro do período dos juízes, eu acredito que não tenha havido mais paz naquela terra como houve nos dias de Gideão. O texto bíblico não fala que Jefité libertou o povo, mas não fala que Israel viveu dias de paz. O texto bíblico depois vai falar de alguns outros juízes, mas não fala que Israel viveu dias de paz. Em Gideão, quando ele resolveu obedecer o chamado de Deus, Deus deu para o povo de Israel 40 anos de paz. Talvez Gideão não tivesse noção do período que ia viver Israel, do fruto que ia gerar para a vida do povo de Deus, a obediência dele. Você imagina, irmãos, que Samuel, quando ungiu Davi, ele talvez não tivesse ideia que ele estava ungindo um homem que ia fazer diferença na história do povo de Deus. Mas simplesmente ele não queria saber, ele simplesmente foi lá e obedeceu. Ele teve temor? Teve temor. Quando Deus falou, olha, até quando você vai ficar tendo pena de Saul? Deus já tinha rejeitado Saul. E Deus fala assim para ele, olha, vai lá na casa de Jessé, leva um azeite, um chifre, e unge o filho de Jessé que eu vou te mostrar. E Samuel, no mesmo instante, temeu. Ele falou assim, Senhor, mas quando Saul souber dessa situação, vai mandar me matar. Aí ele falou assim, não, você vai lá ofertar, você vai lá sacrificar, em gratidão a Deus. E aí depois você faz o restante. E assim fez. Mas existe um temor quando nós somos chamados por Deus. Imagina vocês, irmãos, Ananias.
Vocês sabem quem foi Ananias na Bíblia? Nós temos alguns Ananias, mas eu estou falando daquele Ananias do capítulo 9 do livro de Atos, que foi levantado por Deus e falou assim: Ananias, vai lá, na rua direita, entra na casa de um homem chamado tal, em tal. Eu nunca vi, irmãos, uma descrição tão precisa da parte de Deus. E aí ele fala assim: Ananias, vai lá, e lá tem um homem chamado Saulo, e ele já viu que você entrava, ele teve uma visão e viu você entrando ali para orar pela vida dele. Irmãos, na mesma hora Ananias titubeou, ele falou: mas peraí, Senhor, é esse Saulo que o Senhor está mandando eu ir lá orar por ele? É esse sujeito que tem perseguido a igreja de Cristo e tem matado os teus santos? É esse mesmo que o Senhor quer que eu vá lá e faça alguma coisa pela vida dele? Deus fala assim: é esse aí mesmo. Ele confirmou e falou assim: olha, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e importa ele saber o quanto vai padecer pelo meu nome. Irmãos, quando eu não consigo vislumbrar que Ananias, quando estava ali entrando na rua direita, entrando naquela casa, impondo as mãos sobre Saulo, orando, intercedendo pela vida dele, que ele estava diante do maior missionário da história da humanidade. Ele estava diante daquele que ia fazer diferença. O apóstolo Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento. Ele escreveu coisas que fazem diferença na sua vida e na minha vida hoje, na vida da igreja. Mas eu não acredito que Ananias tinha assim ideia do que ele estava fazendo. Mas ele, em obediência, foi lá e fez aquilo que Deus estava lhe pedindo. Irmãos, é assim que vai acontecer na sua vida, é assim que vai acontecer na minha vida, quando nós andarmos em obediência. Você e eu, nós não vamos saber o que Deus tem preparado para aquilo que está sendo realizado por você, mas Ele vai fazer com que aquilo frutifique no seu reino. Você crê assim? Você pode dar um glória a Deus? Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a minha vida, mas nós precisamos, assim como Obadias entendeu, a não andar por medo, mas andarmos por obediência, por fé. Quando nós somos robustecidos pela fé, a revelação, ela é sempre parcial, irmão. Nós não sabemos o que Deus vai fazer através daquilo que Ele nos está pedindo, através daquilo que Ele está chamando a mim e você para fazer, mas Ele vai fazer algo, e Ele quer que você participe dessa empreitada. Irmãos, Jesus Cristo falou o seguinte: o meu Pai, Criador dos céus e da terra, Ele trabalha até hoje, e Deus está trabalhando, e Ele quer que nós nos envolvamos naquilo que Ele está realizando. E irmãos, você e eu, nós podemos entender isso, nos envolvermos em tudo aquilo que Deus está fazendo e começarmos a viver os melhores dias das nossas vidas. Ou nós podemos ficar indiferentes, vivendo uma vida assim, meia boca, fora daquilo que Deus tem como propósito. Não sabemos o que Deus quer fazer através daquilo que Ele nos está pedindo, daquilo que Ele nos está chamando. A nós só cabe, irmãos, obedecer. Obadias viu que a idolatria estava sendo combatida nos seus dias, através da vida do profeta Elias. Mas ele só conseguiu enxergar isso quando Elias derrotou os profetas de Baal, porque ele andou em obediência. Eu e você precisamos cumprir esse propósito, andar em obediência, para que Ele use a você, use a mim, como instrumento nas suas mãos, para realizar algo grandioso nesta terra hoje. Você foi chamado por Deus a ser útil à sua própria geração. Eu e você,
Nós temos algo para realizar da parte de Deus. Tal como diz naquela música, que não se passe de nós o teu Espírito, mas usa-nos como instrumento teu para fazer algo nesta terra grandioso. Irmãos, a grandeza não está naquilo que você especificamente vai ser usado para fazer. A grandeza está no Deus que está te chamando para fazer. Então, Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida para fazer algo grandioso nesta terra. Talvez no meio da sua parentela, talvez ali na sua vizinhança, talvez no seu local de trabalho. Irmãos, quando Deus chamou Josué tremeu, porque alcançar ser um líder da envergadura, do tamanho que foi Moisés, era algo assim inimaginável. Mas ele recebeu uma palavra da parte de Deus. Ele falou assim, Deus falou para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, e agora tu vai fazer esse povo atravessar o Jordão. E aí ele fala assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, do teu pé, vô-lo tenho dado, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Irmãos, isso é uma promessa tremenda, irmãos. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, quando você entender que Ele tem algo para cumprir na tua vida, e através da tua vida, vai ser um território conquistado por Cristo, através de você, naquele local de trabalho, no meio da tua parentela, no meio da tua vizinhança, aonde for, Deus vai ser contigo. Ele não vai se afastar, mas Ele vai estar ali junto, porque é Ele quem te capacita, é Ele o maior interessado em que você realize tudo aquilo que Ele sonhou para você, porque você e eu, nós fazemos parte dessa engrenagem chamada Reino de Deus. Você pode dizer um amém? Você é parte dessa engrenagem. Ele tem projetos, Ele tem sonhos com você, comigo. Ele tem propósitos para cumprir através das nossas vidas. E eu e você vamos viver o melhor dos nossos dias, quando nós dissermos, tal como Isaías falou para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você e eu vamos começar a viver o melhor. Irmãos, porque comunhão com Deus, não existe nada igual. Eu quero encerrar a mensagem fazendo você entender o seguinte: nós não fomos chamados por Deus para termos apenas o sustento para a nossa existência, porque isso é promessa dele para a sua igreja. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias em Cristo Jesus. Jesus Cristo, escrevendo no Sermão do Monte, falando no Sermão do Monte, ele falou assim: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas as coisas são? O que comer, o que vestir, o teto sobre a sua cabeça, tudo isso é consequência de uma vida com Deus, de uma vida vivendo aquilo que Deus sonhou para você, de uma vida vivendo aquilo que Deus projetou para você, aquilo que Deus tem como propósito para a sua existência. É muito maior do que comida, do que bebida, do que um teto, do que vestimenta. É muito maior do que tudo isso que você possa imaginar. Essas coisas são apenas consequências. O sustento
é consequência, porque Ele prometeu companhia constante. Mas Ele tem algo para realizar na tua vida. Ele tem algo para realizar na minha vida, na vida da sua igreja. Não passe batido, irmãos. Porque é verdade, eu reconheço que quando eu digo não para Deus, Ele vai sempre, a obra de Deus ela não para, Ele trabalha. Deus vai sempre levantar alguém que vai realizar aquilo que eu estou negando a fazer, me negando a fazer. Mas quando eu deixo de fazer aquilo que Deus tem como propósito para a minha vida, aquilo para o qual eu fui criado, porque Ele escreveu a história dos meus dias, disse Davi, quando eu ainda era uma criatura informe, sem forma, dentro do ventre materno, Ele já tinha escrito todos os meus dias. Então Ele tem algo, Ele projetou algo para a minha vida, Ele projetou algo para a tua vida. Irmãos, os sonhos de Deus são maiores que os seus. Os sonhos de Deus são assim. Ele usa Isaías para falar para o povo e ele diz assim: olha, os meus pensamentos são mais elevados que os seus pensamentos. Ele vai dizer através de Isaías: os meus caminhos são mais altos que os caminhos que você tem projetado. Ele vai dizer através de Jeremias que Ele tem assim algo maior para as nossas vidas. Então, ouse, se sinta desafiado a viver aquilo que Deus tem como propósito para a sua existência. Se sinta desafiado a viver aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Você e eu, quando assim agirmos, nós vamos viver os melhores dias da nossa existência. Irmãos, algumas pessoas, talvez por uma experiência ruim de escassez na infância, ou por ter passado alguma necessidade, acredita assim piamente que Deus Ele só quer ou Ele só pode suprir a nossa existência. Não é assim. Nós vemos pessoas abastadas, pessoas abastecidas, pessoas que não têm problemas com recursos financeiros, mas muitas vezes são pessoas que, por não observarem aquilo que é a vontade de Deus para as suas vidas, não têm paz e não têm alegria. Mas na tua vida, homem de Deus, na tua vida, mulher de Deus, você vai ter todas as suas necessidades supridas e andar em obediência à sua vontade, cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Você vai ter todas as suas necessidades supridas e você vai ter no seu coração alegria e paz do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Você pode dar um glória a Deus?